Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês 7 ideias aí que eu tenho aqui no meu jardim, para deixar um jardim assim mais aconchegante, mais bonito, né? Para se estar com a família, um espaço bem aproveitado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Então eu vou começar mostrando o meu jardim para vocês, mas vocês não reparem que vai ter um pouquinho de barulho, que os vizinhos estão trabalhando, é normal. Então vai ter um pouquinho de barulho no vídeo. Então, gente, o meu jardim não é um jardim muito grande, ele vai ter 13 metros de comprimento, né, por 8 de largura. Ele poderia ser um pouquinho maior, mas tem uma pequena piscina ali do lado, né, depois eu mostro para vocês. Então já come bastante espaço do jardim. Então, gente, a primeira ideia que eu quero mostrar para vocês é um arco, né? Um arco de flores, que fica muito bonito. Nós estamos no inverno e eu moro em Santa Catarina, então as flores, elas não florescem tanto, né? Elas entram em dormência. Então, aqui em Santa Catarina, né, no inverno tem poucas flores. Mas se você conseguir, você pode ter flores o ano todo aí no jardim, mesmo morando num local frio, né? Você pode associar flores que florescem tanto na primavera e verão, como no outono e inverno. E aqui eu tenho um arco com rosas, um arco com rosas grande, que eu gosto muito. Eu acho que foi uma ideia, essa é a primeira ideia que eu quero mostrar para vocês. Eu acho que foi uma ideia muito legal, porque ficou um portal, gente, ficou muito legal. E logo após o arco, né, tem um caminho. E dá para ver as plantas que estão lá atrás. Então, você pode escolher plantas, né, que floresçam praticamente o ano todo no jardim também. Como é o caso do capim do Texas ali, ó, que ele floresceu durante a primavera, verão e agora e outono, né, e estamos no inverno e ele ainda está bonito. Eu quero mostrar para vocês primeiramente esse arco. Olha só, gente, como fica legal. Fica um portal, né? Dá para ver as flores que estão lá atrás, fica muito bonito. Eu quero mostrar aquelas rosas de pertinho para vocês depois. São rosas grandes, bem bonitas. E o interessante, você pode ter vários tipos de flores, né? Não precisa ser rosa se você não quiser ter rosas, mas a rosa é interessante, que é uma planta que floresce também bastante, né? Dependendo aí, se você mora num clima quente, ela pode florescer o ano todo. Essa minha aqui mesmo, eu morando num clima frio, né? Como é Santa Catarina, ela está bem florida, gente. Ó, está muito bonita. Imagina quando chegar a primavera e o verão. Então, gente, assim, num arco, vocês podem cultivar tanto rosas, né? Como pode cultivar jasmim também. Tem vários tipos de jasmim, né, trepadeira, como eu tenho também o jasmim dos poetas, que fica ali no meu pergolado, ó, que ele vai florescer agora em agosto, né, lá pelo finalzinho de agosto, mais ou menos. E tem também jasmim que floresce durante a primavera, né, super bonito, que eu tenho um aqui também, super perfumado, que vai ficar muito romântico num arco desse, gente, vai ficar muito legal. Ou pode cultivar também, tem aquela planta amor agarradinho, que dá flores cor-de-rosas, né? Muito bonitas, né? Várias trepadeiras vocês podem cultivar. Pode colocar lágrima de Cristo também, coração sangrento, né? Que é a lágrima de Cristo vermelha. Colocar plantas que não sejam assim muito lenhosa, né? Como as 7 léguas. Eu já acho que as 7 léguas ou a bougainville, né? Já são plantas muito lenhosas para um arco assim tão delicado, né? Só se você fazer um arco de madeira mais resistente. Mas esses arcos assim mais delicado, combina mais uma planta assim, né, volúvel, que tenha assim o seu caule, né, mais delicado, fica bem legal. A dipladênio é uma ótima opção também para ser cultivada em arco. Eu tenho 2 dipladênias aqui, ó, contornando a minha porta, que fica muito legal, gente. Então, é uma planta que ela não tem um crescimento muito vigoroso, então ela fica ótima contornando assim uma porta, né? Um arco, olha só. Ela floresce durante a primavera e verão aqui em Santa Catarina, então no momento ela não está florida, né? Mas é uma planta aí muito bonita, muito delicada, ela não tem o caule muito lenhoso, então fica bem legal aí para você cultivar em um arco ou ao redor de uma porta, né? Como essa minha aqui. Mesmo ela não estando florida, ela fica enfeitando, né? E olha só, ela não tem o caule muito lenhoso.
Super bonita e dá flores lindas, gente. Eu tenho essa aqui na cor rosa e vermelha. E tem dela também dobrada, né? Também tem da Dipladenia na cor dobrada. Vou mostrar pra vocês essas rosas de pertinho, gente. Essa rosa aqui tá enorme. Olha só o tamanho dessa rosa. Linda, linda, linda. Deixa eu medir com a minha mão. Olha só. Dá mais de 4 dedos, ó. Enorme, linda. E ainda tá cheia de botões para abrir. Então a rosa, né, é uma planta que floresce aí praticamente o ano todo, mesmo em clima frio. Olha só que linda essa aqui. Então o arco de rosas eu indico muito para vocês. Ela é super romântica, né? Fica muito bonito, gente. Esse aqui já tá quase caindo. Tem mais botãozinho ali para abrir também. Aqui as pétalas já estão caindo, ó. Então, muitas vezes ela é autolimpante, né? Ela cai sozinha, daí só fica ali o botãozinho, né? Pra cortar. Então, não fica feia, né? Fica super bonita aí no jardim. E o meu jardim, gente, eu rodeei ele totalmente de plantas, né? E deixei o meio, o centro livre para lazer, né? Para ter uma mesinha, para ter um banco. E eu posso observar todo o meu jardim, né? Do começo dele aqui eu consigo observar todo o meu jardim. Então o arco é uma ideia super legal, ele é um portal, né? Que através dele você tá passando para outro espaço, fica muito legal. E dá para ver as plantas, né? Que estão do outro lado, olha só. E a segunda ideia que eu quero falar para vocês, né? Que fica lindo no jardim são os caminhos, gente. Esse caminho aqui são com pedras, né? Com essas pedras aqui que são de concreto, no formato de madeira e com pedrinhas de cachoeira. Olha só. Pedrinhas de cachoeira, tem umas menores também, né? Essa aqui é do tamanho médio. Tem umas que são bem pequenininhas, que você compra nas floriculturas. Essa é do tamanho médio e também tem a do tamanho, né? Um tamanho maior que esse aqui. Só que assim, gente, esse caminho aqui, eu fiz ele, eu coloquei lona embaixo dessa, né, coloquei areia, né, pra arrumar, pra deixar assim mais certinho, e depois eu coloquei a lona. Só que a lona eu não indico muito, porque a água não passa através dela, né. Então, conforme foi caindo muita água aqui, a areia foi subindo pra cima. Foi subindo pra cima a areia, depois eu tenho que arrumar, né, eu vou tirar e vou arrumar, vou limpar tudo certinho. Então, começa a nascer matinho, ó. Porque embaixo dessa pedra aqui não foi colocada lona, foi colocado só ao redor. Eu indico para vocês a manta bidim, gente, porque a manta bidim, a água passa, né, com facilidade, e você pode colocar a manta em toda a extensão, né, e fica super bom a manta bidim, gente. É a melhor opção, né, para você colocar assim embaixo do caminho, que não vai nascer mato, e a água ela vai passar, né, vai passar certinho. Então, a segunda ideia é um caminho no jardim, que fica muito bonito. Eu gosto bastante desse caminho. E você pode ter flores, né, ao redor do caminho. Pode ter um arco como o meu, assim, né, que fica super bonito. E esse caminho aqui, ele leva pra piscina, gente. A piscina já não é uma ideia muito legal, que eu não indico muito, porque dá muito trabalho, né. Eu até preferi que fosse tudo jardim. Mas também você pode cultivar bastante flores em vaso na piscina. É o que eu quero fazer. Mais adiante eu quero colocar uma planta muito bonita lá, ó, né? Que vai deixar aquela parede lá super bonita. Então aguardem aí que vai ter bastante plantas aqui, né? Em cima desse piso. Vai ter bastante plantas em vaso. Vai ficar super legal. Então a segunda ideia seria caminhos no jardim, que deixa o jardim aí super legal, super diferente, né? E eu quero fazer um outro caminho aqui, como eu tenho comentado para vocês. De repente vai ser já no próximo vídeo, então aguardem aí, fiquem ligadinhos, né, que vai ter um caminho novo aqui. Então o caminho, gente, eu acho legal fazer ele meio tortinho. Esse meu aqui, ele já é, né, volteadinho assim, eu acho que fica super legal. E esse aqui também vai ser assim meio tortinho, né? Eu acho que fica bem interessante. Então ideias aí de caminho para o jardim, né? Esse caminho aqui vai levar para o pergolado, né? Vai ficar bem legal. E depois eu tenho esse outro caminho aqui, que vai ficar só um caminho de grama, né? Que é um caminho entre as flores, ó. Depois eu quero mostrar melhor as flores para vocês, tá bom? Esse caminho aqui vai ficar só com grama mesmo. Então, tenho 3 caminhos aqui no meu jardim.
E a terceira ideia que eu tenho aqui no meu jardim, que eu gosto bastante, gente, que eu achei muito legal, foi esse piso com tijolinho à vista que eu fiz, né, intertravado. E ele é um piso que a hora que eu querer tirar, eu posso tirar, porque ele não tem cimento, né? É só encaixadinho ali na areia mesmo. Vou mostrar bem pra vocês, que é muito legal. Deixa eu mostrar de pertinho. Fica super bonitinho. Eu lavei ele. Claro, tem algumas sujeirinhas agora de cocôzinho de passarinho, né? Fica aqui embaixo do pergolado. Eu não impermeabilizei ele ainda, mas é muito legal, gente, olha só. Porque a água passa com facilidade, né? Aqui dentro é areia. Você pode botar também pó de brita, né? Que é até melhor. Mas eu coloquei areia grossa. Então, olha só. 2 em pé, 2 deitado, 2 em pé, 2 deitado e assim vai. Super fácil de fazer, só o que dá mais trabalho são os cantinhos que você tem que cortar com a maquita, né? E o único lugar que eu coloquei cimento, gente, foi aqui na frente, ó. Foi nessa carreirinha aqui da frente, por quê? Pra segurar, né, a areia que tá lá dentro, né, pra ela não sair. Pra essa areia não sair, né? Então, pra ficar firmezinho essa parte de fora. Tem vários modelinhos que você pode fazer. Eu fiz esse modelinho aqui, né? 2 em pé, 2 deitado, 2 em pé, 2 deitado, que ficou super legal, que eu gostei bastante. Então tem vários modelinhos aí que você pode fazer. Se você fizer quadrado ou retangular, não vai nem esse corte aqui, ó. Então fica bem mais fácil de fazer. É que eu quis redondo, eu gosto mais redondo assim, né? Eu acho que combina mais pro jardim na forma redonda. Mas se você quiser fazer quadrado, gente, também vai ficar super legal e não vai dar tanto trabalho. Então, piso com tijolinho à vista eu indico bastante. Pode ser feito com paver também, né? Que fica muito bonito. Olha só. Como eu falei pra vocês, né? A grama aqui tá feia porque coloquei bastante areia lá dentro, né? Acabei machucando aqui. E quando chove aqui, gente, como choveu bastante esses tempos aqui em Santa Catarina, isso aqui ficou tudo alagado, então acabou matando a grama. Acabou ficando feia, mas como eu falei pra vocês aqui, eu vou fazer um caminho, né? Então não vou mais judiar dessa grama aqui, vai ficar super bonito. O que vocês acharam? Ficou legal, né? Eu gostei bastante. Agora os bancos aqui, eles não ficam mais sujos, né? Embaixo dos bancos ali eu coloquei brita, ó. E eu coloquei também a manta bidim, né? Não vai criar mato, vai ficar bem certinho. Ao redor das plantas eu coloquei o separador de grama, olha só. Então fica bem fácil para adubar, fica bem legal. Então agora eu estou filmando o jardim aqui em cima da piscina, né? E vou mostrar a quarta ideia para vocês que eu tenho aqui no jardim. Então eu tô aqui em cima, ó, do piso da piscina, vamos descer aqui. É legal também, gente, ter partes mais elevadas no jardim. Eu acho bem bonito também. Essa não é uma das ideias que eu quero falar pra vocês, mas eu acho bem legal, né? Como o piso de tijolinho à vista ele ficou mais elevado, né? Essa parte aqui da piscina é mais elevada, ó. E eu acho bem legal. Eu acho que fica, assim, algo bem interessante no jardim. Então, a quarta ideia que eu quero mostrar pra vocês, olha só. São floreiras na janela, né? Que você pode ter tanto de madeira como de metal. Deixa eu mostrar a minha, que eu tenho ali. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha só, fica muito legal. Você pode fazer também só uma madeirinha, colocar uma madeirinha, né? E aquele suporte pra segurar. E alguns vasos bonitos em cima, que fica bem interessante também. Essa minha floreira aqui é de metal. Olha só. É de ferro, né? Com pintura eletrostática. Super bonitinha, gente. E aí você pode colocar flores pendentes, como gerânios, né? Ou essa aqui, ó. Olha que bonita. Essa aqui é super perfumada. Essa aqui é a lobelia azul. Olha que bonitinha, gente. É uma planta também de sol pleno. Aqui pega bastante sol nessa minha janela aqui. Essa aqui é a lobelia azul. E essa aqui são petúnias. Ficam muito bonitas em janela. A petúnia não tá crescendo tão rápido porque acredito que aqui está frio, né? Por isso que ela tá assim mais devagarzinho. Devagarzinho. Ai, tô falando errado. Mas é muito bonita essa flor e é perfumada, gente. Esses dias eu tava aqui no meu jardim, tinha um perfume muito bom e eu saí cheirando as flores, né? Pra saber da onde vinha esse perfume. E era da petúnia. Tava com uma flor só e tava super perfumada.
Então espero que chegando a primavera agora elas fiquem bem cheinhas aqui, né? Nessa minha floreira. E fica legal os gerânios também, né? E aqui é bom que não pega chuva, então é bom pra petúnia, né? Que ela não gosta de ficar com as folhas muito molhadas. Então embaixo da janela fica legal para os gerânios, né? E para as petúnias, porque não pega chuva, né? Fica bem bom. Então a ideia da floreira é bem legal. Como eu falei para vocês, pode botar uma madeirinha também, só uma madeirinha bonita, gente, com aquele suporte de segurar, né? Embaixo, que eu não lembro o nome agora. E colocar uma planta, um vaso bonito, que fica super, super interessante. Então essa é a quarta ideia que eu queria mostrar para vocês. E a quinta ideia, gente, seriam mesas no jardim, né? Pra você estar com a família ali. E além de enfeitar, deixar o jardim super bonito, né, gente? Essa minha mesinha aqui de metal, né? É de alumínio fundido, super bonitinha, delicada, né? Mas você pode colocar também uma mesa de madeira que fica super bonito. Eu optei, assim, por essa mesa de alumínio fundido, né, para durar mais tempo, né, porque fica aqui na chuva, né, e eu acho uma gracinha, gente, só que eu vou ter que arrumar aqui embaixo, ainda fazer um pizinho para ela, né, porque, para não estragar os pezinhos dela, né, o pezinho. Mas é super legal, super bonitinho para se reunir com a família, fazer um almoço, né, fica super legal. De repente, eu tô pensando em fazer aquelas lareiras de deixar assim no chão, né? De repente, nesse cantinho aqui, ó, eu faço uma lareira, né? Que fica perto da mesinha aqui e a gente possa assar alguma coisa também, né? Fica bem interessante para estar com a família. Então, a quinta ideia seria a mesinha, né? Mesinha no jardim, uma mesinha, pode ser de madeira, pode ser de metal, que fica bem interessante. Você pode colocar um vaso bem bonito de flores também em cima. Essa aqui é uma flor que floresce no inverno, né? A kalanchoe. E faz bastante tempo que ela está floridinha e tá cheia de botões, gente. Tá cheia de botões ainda para abrir, ó. Então você pode ter um vaso bonito em cima da mesa, na mesa do jardim, que enfeita bastante, né? E você pode aproveitar bastante com a sua família aí. O que vocês acharam da mesinha? Lindinha, né, gente? Deixa o jardim aí super charmoso, né? E aconchegante. E a sexta ideia, para deixar o jardim mais bonito, mais aconchegante, né? Para você estar com a sua família, são bancos, né? Você pode ter bancos aí de madeira, pode ter também de alumínio fundido, que ficam super bonitos e delicados, né? E pode ter também assim, ó, como os meus, né? Que são bem bonitos. E a gente aproveita bastante, gente. A gente vem comer fruta aqui com a família. Eu tenho aqui em cima uvas, né? Tem aqui uma parreira de uva. Então lá pelo mês de janeiro, fevereiro tem uvas aqui. Tem um pé de laranja aqui no meu jardim, né? Então a gente sempre vem aqui aproveitar com a família, conversar, né? E comer alguma fruta, que fica bem legal. Ele além de ficar muito bonito, né, gente? Fica super bonito. Deixa assim, enfeita o jardim, né? Tem uma mesinha ali que você pode colocar um vaso também com flores. E ao redor você pode encher de plantas, né? Eu ainda vou colocar mais plantas aqui, que ainda tem bastante espaço, né? Vou colocar alguns vasos bonitos, porque os vasos, eles também enfeitam bastante o jardim. E eu gosto bastante, gente, de ter bancos no jardim. A gente aproveita bastante. Então essa é a sexta ideia, né? Eu já tô até perdida nas ideias. Olha que linda que tá aquela planta ali, que é a flor de Natal, conhecida também como bico de papagaio, né? O nome científico dela é Euphorbia pucérrima. Linda, linda, bem florida. Então tô eu aqui agora sentadinha aqui nos meus bancos, né? No meio das plantas aqui, das flores, né? Super aconchegante ficar aqui escutando os passarinhos, olha só, gente. Quanto passarinho, né? Cantando aqui no jardim. Então fica muito bom. Eu acho essencial você ter mesas no jardim, bancos, né? Acho essencial, é muito gostoso mesmo para estar com a família. E a sétima ideia, gente, é ter flores no jardim, né? Que floresçam durante várias épocas do ano. Tem flores que florescem durante o ano todo, tem flores que florescem só durante a primavera e verão, tem flores que florescem só durante o inverno. Então eu tenho flores aqui no meu jardim que florescem, gente, o ano inteiro, né?
Então eu tenho flores perenes, né, que duram por muitos anos aí no jardim, que eu não tenho muito trabalho, fica um jardim fixo, né, que floresce aí e deixa meu jardim florido o ano todo. Uma opção de flor que floresce durante o inverno, né, é o Jasmim Carolina, gente, que é delicadinho, uma plantinha perfumada, né, delicada, amarelinha, olha só. Só tem nessa cor amarela, né, com as folhas bem delicadinhas, uma trepadeira, que deixa esse meu pergolado aqui super bonito, né, olha só. Tá cheia de botões ainda, mas esses botões estão demorando a abrir, demoram a abrir, olha só, estão bem grandes e ainda não abriram. Mas tá carregadinha de botões, olha isso. Olha isso, tá cheia de botões. Outra opção de flor também, que floresce agora durante o inverno, que tá cheia de cachinhos, vai ficar linda e perfumada, é o Jasmim dos Poetas, olha só. Logo, logo vou ter flores brancas aqui com botões cor-de-rosas, né, super perfumadas para mostrar para vocês. Tá cheio de cachinhos. Deixa eu mostrar ali, olha só. Cheio de cachinho. Vai ficar lindo aqui. Outra flor que floresce durante o inverno, que é um espetáculo, dá um arbusto enorme, gente, uma planta perene também, olha só. É a flor de Natal, conhecida também popularmente como bico de papagaio, né? Que dá essas flores grandes, vermelhas. Essa tem de várias cores, tem amarela, né? Tem mesclada, tem rosa. Essa minha vermelha é uma das mais conhecidas, né? E mais cultivadas aí, é na cor vermelha. Tá tudo molhadinha pelo orvalho, porque deu uma serração bem forte aqui, olha só. Então tá cobrindo um pouco da cor dela, né? Olha só, é bem vermelhinha. Linda, né, gente? Então essa planta aqui, ela floresce aí, né, durante o final do outono e durante o inverno. E dá um arbusto bonito, assim. Lindo, lindo. Fica bem pertinho aqui dos meus bancos, ó, enfeitando bastante o meu jardim. Opção de planta que floresce durante o ano inteiro, essa lindinha aqui, que é a Sampatins, né? Olha só, essas aqui são mudinhas que eu fiz. E a florzinha dura bastante tempo, faz bastante tempo que essa florzinha tá aberta. Aqui eu plantei o quê? 3 mudinhas, gente, pegaram todas, ó. Bonitinha, né? E eu tenho um vaso enorme com elas, deixa eu mostrar pra vocês. Vaso que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês, né, que fica bem no começo do meu caminho. Outra ideia legal é encher o caminho, né, com vasos de flores, né, fica muito bonito. Olha só, o ano inteiro florida, gente. Olha como é bonito. Sampatins vale muito a pena ter no jardim. E uma florzinha que floresce o ano inteiro, né, uma opção de flor aí que floresce durante o ano todo pra você, é a Falsa Érica. Essa planta que floresce no frio, floresce no calor. Uma plantinha aí que floresce o ano todo, gente. Pode ser cultivada em vaso também. Muito mimosinha, ó. As flores delicadas, pequenininhas, né? Tem na cor branca também. E tem numa cor mais roxinha, mais escura. E outra flor também que floresce durante o ano inteiro. Essa aqui, que é o For the Hip Hop. Que dá lindas flores branquinhas, ó. Bem delicadas, fica linda em vaso. Uma planta que ama sol pleno também e floresce o ano inteiro. Então aqui eu tenho meu caminho com grama, que esse caminho aqui vai ficar com grama, né? Que tá judiado também por falta, que como em Santa Catarina choveu muito e não deu muito sol, gente. Então ficou judiado. Aqui eu tenho a azaleia, que é uma planta que floresce agora, né? No mês de agosto. Olha só, tá cheia de botões. Já começou a abrir as flores. E vai ficar linda aqui, gente. Vai ficar linda, linda, linda. Olha que flor linda. Depois eu vou mostrar pra vocês de longe. Todo o meu jardim praticamente dá pra ver todas as plantas, né? Porque eu fiz o meu jardim ao redor do pátio. E no meio, né, local de lazer. Então, dá pra mim praticamente ver todas as plantas lá do começo do jardim. E ela tá cheia de botões ali, ó. Botão... Botão, 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 cheinha de botões. Vai ficar lindo. Outra flor que floresce durante o inverno, gente, que linda, 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 é a Marianinha. Ela é conhecida popularmente como Marianinha. E olha só. Olha só a florzinha. Ela nasce amarelinha e vai se tornando com o tempo laranja. Então tem 2 cores no mesmo pé. Aqui tem uma bem amarelinha, olha só. O botãozinho bem amarelinho ali, ó.
e dela vai se tornando laranja. E dá cachinhos de flores. Atrai muitos beija-flores, então uma ótima opção aí de alimento, né, para os beija-flores durante o inverno. Olha só. Todas essas plantas que eu mostrei para vocês vão tão bem no clima tropical como no clima subtropical. Então vai tanto bem no calor, né, no clima aí bem quente, como no clima mais frio. Olha que bonitinha. Linda, gente, eu amei essa planta. Eu comprei ela pela internet, né? Porque não tem aqui na minha cidade. Mas é muito bonitinha. Então a ideia de rodear todo o jardim com plantas, né? E decorações fica bem legal. Olha só, você do começo do jardim você consegue ver praticamente tudo, né? Consigo ver a mesinha aqui, consigo ver os bancos ali, o arco, né? As flores lá atrás. Deixa eu chegar mais pertinho. Aqui eu tô vendo perfeitamente a azaleia que tá ali, mas a câmera não consegue ver como a gente veja, né, gente? Mas a azaleia tá ali, ó. E a marianinha tá ali atrás, ó. A marianinha tá ali atrás. Dá pra ver perfeitamente daqui. Então, assim é o meu jardim. O que vocês acharam? Gostaram dessas ideias? Subi aqui no banco para mostrar mais uma vez as rosas para vocês. O que vocês acharam dessas ideias aí para o jardim? Deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou gostar de saber. Eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira às 6 horas da noite tem vídeo novo de lindas flores para o seu jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!